Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu, ex-aluno da Faculdade Teológica das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo, secretário de Missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Lição 8. A mordomia do tempo. Mordomo é o administrador e mordomia é a administração. Lemos em Efésios capítulo 5 e versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Não se pode, meus irmãos, recuperar o tempo perdido. Por isso, é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Precisamos valorizar o tempo que Deus nos outorgou. Lemos em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou ou de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Logo, não podemos jamais recuperar o tempo perdido. Portanto, observe o tempo, aproveite o tempo, faça investimento no tempo, planeje o tempo, equalize o tempo. Faça uma equação no tempo, porque a perda do tempo traz-nos frustração, prejuízos e violação da boa disciplina e ordem da vida. Ao longo das Sagradas Escrituras, vemos que Deus valorizou o tempo na vida do seu povo. Não por acaso que na lei ele orientou o povo a disponibilizar o tempo para o trabalho, o tempo para o descanso e o tempo para a família. Numa época em que muitos trabalham várias horas por dia, precisamos resgatar o conceito bíblico de tempo e procurar o máximo vivê-lo com diligência, de modo que o Senhor nosso Deus seja glorificado. Logo, precisamos remir o tempo,
precisamos aprender sobre a mordomia do tempo. Segundo a Bíblia, a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra e o ser humano no plano original. O ser humano foi criado para viver infinitamente. Mas, após a queda, ele perdeu o direito à imortalidade e passou a experimentar um relacionamento finito com o tempo, onde passado, presente e futuro trazem a dimensão temporal da vida terrena. Assim, o ser humano perde ou percebe que a sua existência é efêmera. Portanto, aqui haveremos de estudar e nos aprofundar sobre o conceito do tempo, sobre a sua mordomia e o seu aproveitamento. Conceitos importantes sobre o tempo. A palavra tempo na Bíblia significa série ininterrupta e eterna de instantes, medida arbitrária da duração das coisas, época determinada. Ele é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos. Nesse sentido, a palavra tempo pode ter significados variados, determinando, dentro do contexto em que é empregada. O tempo também é sinônimo de época, de período, de prazo, de tempo musical, de tempo verbal. A Bíblia, o tempo na Bíblia e na teologia, ele é bem fundamental para a nossa edificação. Fora Deus que criou o tempo, ele o formou com o objetivo de estabelecer ciclos para as suas obras criadas. Aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 14, vemos que os tempos foram organizados. Nesse aspecto, o homem também buscaria o seu Criador no tempo oportuno, conforme temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e versículo 26 e 27. Assim, sem a dimensão do tempo, o homem não compreenderia sua origem, seu começo, nem muito menos o conceito de eternidade. A Bíblia emprega significados variados, sentidos reais e metáforas do tempo. Portanto, aqui podemos perceber que no princípio, a palavra de Deus diz que no princípio a eternidade. No Gênesis, nós podemos entender que o livro é o livro das origens de todas as coisas. O primeiro capítulo inicia as coisas. O primeiro capítulo inicia dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, a expressão no princípio é Bereshit, que significa o princípio de tudo. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que esse primeiro, ou esse princípio, é identificado, é indefinido, pois é o tempo de Deus, ou o seu Kairos. João, por exemplo, nos deixa bem claro a expressão sobre esse mesmo princípio, quando fala que Yom, aqui em Yom, a palavra hebraica que corresponde
ao dia natural de 24 horas, ou seja, cada dia da semana, do mês, do ano. É o dia a dia no qual Deus nos concede viver. A mordomia do tempo insere-se nesse tempo de Ion, ou seja, o dia natural. Cronos já tem o significado, já é o termo grego para que pode ser medido quando ou definido. Na teologia é considerado o tempo do homem, isto é, tempo cronológico, além de incluir o dia de 24 horas, também refere-se a semanas, meses, anos, décadas. É o tempo que pode ser medido, dividido, analisado ou estudado. Neste sentido, o salmista escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábios. Kairos já vem determinando que é o tempo de Deus, que só pode ser definido por Ele mesmo. O apóstolo Pedro revelou que, para Deus, o tempo não pode ser avaliado com as mesmas categorias humanas de medição. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O próprio Jesus também ensinou que não se pode definir o tempo de Deus, o Kairos, e disse-lhes: não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O tempo, ou o termo tempo, remete-nos à duração das coisas, época determinada e sucessão de períodos. É preciso compreender muito bem sobre Ion e Cronos e Kairos. Ion, por exemplo, a primeira ocorrência bíblica de Ion se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 5, que é, na verdade, e Deus chamou a luz dias e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Já Cronos ou Kairos, já Cristo usou essas duas palavras quando disse aos seus discípulos: não vos pertence saber os tempos ou Cronos e as estações ou Kairos. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, e parece que estava fazendo a distinção entre períodos de tempo com a era da igreja e o milênio, e ocasiões pontuais para o seu retorno e o dia do juízo. A mordomia do tempo. Em primeiro lugar, temos que entender o que é remindo o tempo. Essa expressão, o tempo é o único bem que não podemos recuperar. Por isso, a palavra de Deus exorta-nos aqui em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Segundo o relatório de 2018 sobre o Global Digital, o Brasil está entre os 3 países do mundo em que a população passa, em média, mais de 9 horas
do dia navegando na internet. É um dos dois únicos países onde o tempo médio diário gasta nas redes sociais supera as 3h30, portanto, bem acima da média mundial. Remir o tempo significa não desperdiçá-lo. Não podemos desperdiçar o tempo. Precisamos reaver a nossa base e aproveitar corretamente o tempo. Contar o tempo. O salmista escreveu, ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio, aqui no Salmo 90 e versículo 12. É preciso pedir para Deus, rogar a Deus, obedecer a Deus para vivermos um tempo dentro de uma ordem divina. Será possível contar os dias, entender que são limitados, finitos e terrenos, e conscientizar-se de nosso limite humano? Não somos, pois, seres infinitos. Nosso Senhor declarou assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6 e versículo 34, aprendemos, por exemplo, pois contar o tempo que Deus nos deu. Vamos procurar aprender essa matemática, essa contagem, para que possamos suceder melhor na vida. A prestação de contas. Um dia nós nos apresentaremos diante de Deus, a fim de prestar contas dos bens espirituais e materiais que Ele nos concedeu, tudo que administramos com relação ao nosso corpo, as faculdades físicas e emocionais. Daremos contas a Deus. Com certeza, o Criador nos cobrará acerca do que fizemos com o nosso tempo. A mordomia do tempo envolve o seu proveito diligente e a prestação de contas a Deus pelo uso. Como aproveitar bem o tempo? Use o tempo para Deus. O crente, especialmente os obreiros, precisam reservar, isto é, bem o tempo para Deus. São momentos da vida devocional diária, oração e estudo da palavra, que não podem faltar em nossa vida piedosa. Oração. Na Bíblia, os homens de oração que se destacaram na vida devocional sempre deram valor à oração. Davi, Daniel oravam 3 vezes ao dia. Jesus orava diariamente, ou seja, o ensino acerca de uma vida vigorosa de oração permeia as Escrituras. Na leitura da palavra, a Bíblia declara que Davi tinha prazer em ler a palavra de Deus, escondê-la no seu coração. Todo crente que ama a palavra de Deus tem prazer em meditar na sua palavra de dia e de noite. O obreiro do Senhor precisa ler e estudar a Bíblia diariamente para a edificação pessoal, bem como o preparo da doutrina, do ensino, da exortação, da orientação e advertências à Igreja de Cristo. Use o tempo para você mesmo, usemos o tempo para nós mesmos, meus irmãos. O apóstolo Paulo exortou a Timóteo a cuidar de si mesmo em primeiro lugar. O apóstolo João desejou ao destinatário de sua 3ª carta que tudo fosse bem em todas as coisas. Assim, além de cuidar
da vida espiritual, a palavra de Deus mostra que é importante cuidar da parte emocional, buscando o equilíbrio interior que tanto beneficia a mente e o corpo. Use tempo para a família, usemos o tempo para a nossa família. Há líderes que têm tempo para a igreja, para viagens, seminários, conferências e convenções, mas deixam sua família em segundo ou terceiro plano. Há casos de casamento destruído por falta de valorização do cônjuge para com a sua própria família, de maneiras que não podemos deixar de priorizar a família, dar tempo à família. Vamos dar mais tempo para a nossa família, para que ela possa ser conduzida no temor e no amor do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Um dos recursos necessários para a edificação de sua família, de nossa família, é o culto doméstico. Vamos pensar nisso, que o conselho de Paulo possa falar e calar fundo em nossa alma, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a não entrar neste quadro, neste conjunto, mas estarmos no conjunto que exalta e glorifica o nome do Senhor, daqueles que levam a palavra, que ministram a palavra, que conduz a família com a palavra, leva a família para a escola dominical, leva a família para os cultos de doutrina, leva a família para os cultos da igreja, onde se aprende a palavra de Deus. O nosso tempo deve ser direcionado a Deus, a você mesmo e a sua família e a nossa família. Vamos manter essa visão, o nosso tempo direcionado a Deus, a nós mesmos e a nossa família, em nome de Jesus. Façam um pacto, façam um acordo, façamos um propósito para a glória de Deus. Após a queda, o homem passou a experimentar as agruras e os pesares da ação do tempo. Veio a envelhecer, veio enfermar-se e finalmente morrer, mas agora em Cristo somos exortados a remir o tempo, aproveitando-o de modo a glorificar a Deus e a honrá-lo enquanto estivermos na terra, com os nossos olhos voltados para Sião. Ali, junto ao Pai Celeste e ao Cordeiro, desfrutaremos plenamente da vida eterna. A morte não terá poder sobre nós, em o nome de Jesus. Que neste momento estendemos as mãos e declaramos paz sobre as famílias na terra, paz sobre a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Amado irmão, inscreva-se no meu canal. Quero chegar a 1 milhão de acesso, de visualizações, e você será ricamente abençoado em nome de Jesus.